do Êxodo, capítulo 4, verso de número 10. Êxodo, capítulo 4, verso 10. Êxodo, capítulo de número 10. 4, desculpa, no verso 10. Encontrou, diz amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Em outras traduções diz que ele era gago. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você. Agora, pois, vá, eu estarei com você. Agora, pois, vá, eu estarei com você. Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Repita comigo: essa semana Deus vai me ensinar como vencer essa batalha. Assente-se, por favor. A história de Moisés, ela é muito emblemática, porque a verdade, a Bíblia toda, o Velho Testamento, soma-se com o Novo Testamento. Você vê Deus falando no Novo Testamento que Davi era segundo o coração de Deus, mas isso é falado no Velho Testamento. Mas Davi, melhor dizendo, é do Velho Testamento. Mas no Novo Testamento a Bíblia vai dizer que Deus disse que Davi era segundo o coração dele. E nós estamos diante de uma história do primeiro pastor levantado na Bíblia Sagrada. Pastor de ser humano, eu digo, porque o primeiro pastor de ovelha foi Abel, na Bíblia, filho de Adão. Deus levanta Moisés, e a especialidade de Deus nunca foi levantar quem é capacitado ou quem se acha capacitado. A especialidade de Deus sempre foi achar quem está disponível. Por isso que para Deus vale mais a disponibilidade do que o talento. Porque tem gente que tem talento, mas não tem disponibilidade. Aliás, Deus prefere usar quem está disponível e quem tem caráter, do que quem acha que sabe de alguma coisa e na verdade não sabe de nada. A exemplo está aqui no primeiro pastor da Bíblia, que Deus chama Moisés. E Moisés, talvez se fosse eu no lugar de Moisés, faria o mesmo. Vocês conhecem um pouco a história de Moisés, não é isso que eu quero me ater, que Moisés nasce debaixo de um milagre. Por quê, pastor? Porque na época que Moisés vai nascer, há um decreto do rei dizendo que é para matar toda criança do sexo masculino que nascesse. Moisés fica 3 meses dentro de uma tenda, e a Bíblia diz que os soldados passavam, procurando aonde tinha choro de criança, eles entravam lá dentro para ver o sexo da criança. E se fosse homem, eles matavam na frente dos pais. Já parou para pensar o que é isso? Mas a Bíblia diz que durante 3 meses Moisés não chora. Que loucura é essa? Quando nós nascemos, a principal constatação para o médico que a criança, o recém-nascido, está vivo é o choro. Na nossa época, quando nós nascemos, eles davam um tapa na bunda.
Agora já está até mais um negócio que bota um caninho no nariz da criança, suga aquilo lá e aí chora. Chorou quer dizer nasceu. Aliás, o primeiro choro, todo mundo chora junto de alegria. É um chorando para nascer e o outro chorando da alegria que nasceu. E aí quando você morre, todo mundo está chorando também porque morreu. Se for bom também, né? E, resumindo, a vida é uma constante choro. Moisés nasce em meio a isso e depois é colocado num cesto. Eu já ministrei sobre isso. Aonde coloca Moisés no cesto? Na geografia do rio. O rio está correndo para lá, porque era uma espécie de uma correnteza, o rio ia para lá. Só que a filha do rei está banhando para o lado direito. O cesto vai no sentido contrário da correnteza, para levar na direção de quem Deus queria levasse. Você perdeu de dar um glória tremendo. A Bíblia está nos ensinando, não importa que a correnteza está querendo te levar para um lado, eu sou suficiente poderoso para te levar onde eu mandei que eu ia te levar. Tem gente torcendo que vai falando, você vai voltar para Brasil, e Deus está dizendo, não, você vai para frente agora daqui para frente, fica tranquilo. Mas está tudo cooperando para ir para lá, mas eu vou mandar você para lá, fica tranquilo, você não tem nada a ver com todo mundo, você é escolhido meu, eu tenho um plano para a tua vida. Aliás, sobre planos na vida, se você lembrar, quando Deus rejeita Saul, Davi não era vivo. Vou repetir. Quando Deus rejeita Saul, Davi não era vivo. Espera aí. Como pode Deus falar, eu já rejeitei Saul e eu já levantei um novo rei, mas quem será? Não, nem vivo é ainda. Mas que loucura é essa, Senhor? É Deus dizendo para mim e para você, antes de tu nascer, eu já tinha um plano desenhado para a tua vida. Pode o inferno inteirinho se levantar contra a tua vida, Deus escreveu um plano para a tua vida. E não adianta nós corrermos do plano de Deus, porque Deus vai fazer cumprir o plano que Ele falou, nem que tenha que te levar contra a correnteza, contra a realidade. Nós somos brasileiros, eu preciso falar sobre isso. Esse jovem, Nicolas, lá no Brasil, ele resolveu sozinho, chamou 2 segurança para andar com ele. Ele achava que ao final de tudo ele ia chegar sozinho. Mas Deus é tão suficiente, que Deus olha ele saindo de dentro da casa da onde ele estava, em Piracatu, Minas Gerais, e disse, meu filho, você começa em 3, mas termina numa multidão, fica tranquilo que eu vou mobilizando todo mundo para trabalhar junto contigo. Quem acompanhou a saga do menino, viu o que aconteceu. Então Deus é especialista em levantar pessoas anônimas, que não têm referência, que todos julgam que não têm capacidade, para dizer, eu vou te usar para colocar em lugares onde ninguém chegou ainda. A história de Moisés é exatamente isso. Ele vai ser criado pela mulher, pela filha do rei, e depois cresce, ele comete um assassinato, e ele esconde na areia. E eu fico olhando o céu, por quê? Porque como é difícil, redobre a sua atenção, como é difícil quando você faz um plano com alguém, e esse alguém começa a sair do plano que você queria que fosse. Como é difícil quando você faz um projeto para um filho teu e diz assim, eu queria que você fosse isso, e você vai vendo que o filho vai desnorteando completamente o caminho. Mas entenda, ele pode querer desnortear do caminho, mas não sai da promessa que o pai e a mãe disse. Pode vir chorando, pode vir do jeito que for, vai vir na mão de Deus. Deus olha do céu e fala, não adianta, Moisés, você escapar. Ele foge para o deserto, casa no deserto, está tão pobre e lascado, que vai pastorear as ovelhas do sogro. E aí Deus um dia se apresenta para quem está lascado. E diz assim, ei Moisés, sobe aqui. Ô irmão, escuta o que eu vou te falar. Eu não estou falando que um homem chamou Moisés para conversar, não. Quem chamou para conversar foi Deus. Você não entendeu? Quem chamou Moisés para conversar foi Deus. Lá na frente Deus olha assim, ei, o meu servo Moisés, eu falo face a face com ele. Deus chamou Moisés. Você sabe qual é a beleza de Deus chamar? Eu vou tentar te explicar rapidinho. A cidade de Jericó foi amaldiçoada por Josué. E na Bíblia Sagrada, a lei dizia que quando um profeta amaldiçoava um lugar, só alguém acima dele poderia quebrar aquela maldição. E um dia, quem resolve entrar dentro de Jericó? Grita bem forte, quem resolve entrar? Diga mais só, diga quem resolve entrar? Diga para quem está ao teu lado, Deus está entrando na sua Jericó hoje.
Jesus entra dentro de Jericó e lá dentro tem um cego, conhecido como cego de Jericó. Ele ouve, ele é surdo, ele é cego, mas não é surdo. Ele ouve falar uma barulheira, ele fala: quem está passando por aí? Ele fala: um tal de Jesus. É o Jesus que eu escuto falar? É ele mesmo. Ele fala: então hoje é minha oportunidade. Quando ele vê que o barulho está acentuando perto dele, ele começou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém chega do lado dele e fala: psiu, para de gritar, que a multidão está assim, ó. Nicolas está lá no meio, ninguém vai te ouvir não, filho. Fica quietinho, Jesus não vai te ouvir também não. A Bíblia diz que ele gritava cada vez mais alto, porque quem precisa do milagre se vira. Ele vira e diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Pela terceira vez, quando ele grita, a Bíblia diz que Jesus para e diz assim: só um minutinho, quem é esse que está me chamando? Você acha que só tinha um cego gritando o nome de Jesus lá? Se todo mundo que andava atrás de Jesus era atrás de alguma coisa? Não, você tem noção do que é uma multidão andar atrás e ficar: Jesus, Jesus, oh Jesus, 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 Jesus. Você não sabe de onde está vindo Jesus que está se chamando. Mas Deus dá uma direção para ele, fala: chama ele pelo nome correto. Jesus, filho de Davi. Jesus parou e falou assim: esse que está gritando. Alguém vira para Jesus assim: não, mas está todo mundo gritando. Não, não, esse sabe quem sou eu de fato. Você sabe o que significa o grito daquele cego? É eu e você dentro da igreja agora. É uma multidão de igrejas abertas nesse exato momento. Milhares de igrejas, milhões de igrejas abertas. Milhões de pessoas dentro de igreja nesse exato momento, gritando. A situação não é quem grita ou quem dá glória a Deus. É quem dá glória a Deus daqui para fora. Porque daqui para fora Deus não recebe. É quem vem para dentro do culto e fala: Senhor, recebe a minha adoração. E Deus olha do céu e diz assim: lá dentro da Deviva tem um que está saindo do coração, está precisando de mim. Eu conheço quando me chama, tem intimidade comigo. Jesus para e diz assim: esse que está falando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o que Jesus fala: manda trazer ele aqui. O que estava mandando fechar a boca foi o mesmo que falou: está te chamando lá. Quando diz está te chamando lá, a Bíblia diz que ele arranca a capa e joga a capa. Por que ele jogou a capa? Porque lembra que eu disse, a maldição que foi lançada sobre o profeta Josué, ninguém poderia quebrar. Ele não queria mais saber se ele ia ser curado ou não. Ele sabia de uma certeza: se o dono da vida me chamou, a maldição foi quebrada. Eu não preciso mais da capa. Joga a capa para fora. Se vai curar é outra coisa, mas a maldição acabou de ser quebrada. Escute, você que ficou dando ouvido para essas balelas, que fica falando: a maldição hereditária não vale encantamento contra a tua vida. Quando você levantou a mão para o céu e aceitou a Ele como teu único e suficiente Salvador, Deus arrancou a capa do pecado de você e disse: a partir de hoje você está livre de sentença. Você não tem pecado hereditário na tua vida. Já viraram para você e falaram: tua mãe foi isso, teu pai foi aquilo, você também vai ter. Contra a minha vida não vale encantamento, porque quem me escolheu, quem me aceitou como filho, quando eu aceitei Jesus, já quebrou a maldição na minha vida. Deus chama Moisés e diz: ei Moisés, vem cá. Vocês conhecem a história? Ele falou assim: a sarça pegava fogo, mas não queimava. E olha o que Deus fala: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu pisa é santo. Sabe o que Deus estava dizendo? Meu trono é no céu, mas quando eu estabeleço meu trono na terra, aonde está o trono é santo. Tira a sandália. Por quê? Escute o que eu vou dizer. Moisés não tinha ovelha, porque a ovelha era do sogro. Moisés não tinha dinheiro, porque era quebrado. Moisés não tinha nada. O que Moisés tinha na vida? Repita comigo: o chinelo. Deus estava dizendo: nem do teu chinelo eu preciso. Arranca o chinelo fora, que aqui dentro é dependência total de mim a partir de hoje. Sabe o que Deus diz para mim e para você essa noite? Eu só trabalho na tua vida quando eu for a dependência total na sua vida. Quando você reconhecer para dizer: quem sou eu sem Deus? Quem sou eu sem a presença de Deus? Moisés facilmente arranca a sandália, entra para dentro e diz: pode falar o que o Senhor quer comigo. Olha o que Deus vai dizer para ele: o Senhor, nunca tive facilidade em falar. Ele começa a justificar: Moisés, te chamei. Ele fala: Senhor, deixa eu dar meus atributos de defeito para o Senhor. Talvez o Senhor errou o endereço de quem escolheu. Ele falou: como assim? Ele falou assim: eu tenho dificuldade de falar. Algumas versões dizem: ele era gago.
Nem no passado, nem agora falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Deus olha para ele e fala, boa justificativa, mas eu não aceito justificativa. Vou repetir. Deus olha para ele e fala, boa, gostei da tua justificativa, mas eu não aceito justificativa. Diga para quem está ao teu lado, Deus não aceita desculpa. Diga, porque quando Ele te chama, Ele sabe o potencial que você tem. Ele sabe as tuas limitações que você tem. Ele sabe os teus defeitos que você tem. Ele sabe das tuas fraquezas que você tem. E mesmo assim, Ele escolhe você e diz, ei Moisés, eu escolhi foi tu. E Deus olha para ele e diz assim, Moisés, deixa eu te responder, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem deu a boca ao homem? Deus está falando. Quem foi que deu boca para o homem, Moisés? Moisés disse, o Senhor. Moisés, quem fez o surdo ou mudo? O Senhor. Aqui responde muitas coisas, porque às vezes quando nasce alguém com a deformidade, com algum problema que não fala, não ouve, não anda, enfim, alguma deformidade física, a gente fala, por que Deus foi assim com essa pessoa? Não, Deus tem propósitos para tudo. É que Deus não explica e não deve satisfação para a gente o porquê saiu assim. Minha esposa já contou o milagre do meu filho Abner. O Abner nasceu sem a muleira, que a gente chama aqui. Então, automaticamente, quando nós levamos ele no médico um dia, tinha 6 meses de vida, o médico falou assim, é melhor abrir o crânio dele, quebrar o crânio aqui, para que o osso fique flexível para crescer. Senão ele vai crescer, o cérebro vai crescer e vai deformar, ele vai ter paralisia. Tem noção do que eu ouvi um negócio desse, um pastor? Eu falei, não. Cirurgia de 6 meses, quebrar o crânio do menino? Não. Minha esposa virou para mim e falou, bem, e agora? Eu falei, agora? Agora é hora de mostrar para que nós veio nessa terra dos viventes. Eu falei, traz esse menino aqui. Eu e ela botamos em casa, peguei o óleo, comecei, na verdade eu fiz em cima do púlpito lá. Ungi ele, eu falei, Senhor, se é para milagre, o testemunho vai começar a ser contado a partir de hoje. Porque o Senhor me deu um filho, esse menino vai ser pastor na tua casa. Eu não aceito essa enfermidade. Em nome de Jesus, cura esse menino agora. Pastor, curou na hora? Não, porque continuou com a muleira fechada do mesmo jeito. Passaram 2 anos. A família dela estava mais preocupada que a gente. Levamos, fomos para Goiânia, para férias, final de ano. Quando chegou lá, fizeram todos os exames na cabeça do Abner. Sabe o que o médico disse? Ainda bem que não mexeram. Por quê? Porque de fato a muleira dele é fechada, mas o osso é flexível. Você já ouviu falar disso? O osso flexível? O osso é flexível, não vai atrapalhar nada. O cérebro vai crescer, o crânio vai expandir também, e não precisa se preocupar com isso. Esse menino vai ser perfeito. O tempo se passou. Quando o tempo passa, a gente descobre, quando o Abner entra na escola, que o Abner não consegue ler. O Abner não consegue juntar as palavras. Eu vou te ensinar. Ele não consegue. Ele vai ler e faz E-U-V-O-U-T-E. Eu falei, gente, ele não vai ler. A minha pergunta foi, como é que vai pregar? Se o senhor falou que tem chamado com esse menino, como é que ele vai pregar? Vai ter que gravar a Bíblia na cabeça. Quando nós chegamos aqui, foi um desafio gigantesco. Porque nós ficamos na casa dos primos da minha esposa, e os 2 filhos dela, que são da idade dos nossos 2 em casa também, só fala inglês, nasceu aqui. Ao ponto que o Abner virar para eles e dizer assim, dá para falar português, por favor? Nós não entendemos o que vocês estão falando. E o menino fala o português enrolado, porque nasceu aqui. Quando foi colocar esse menino na escola, ele entrou em crise, ele falou, eu não vou aprender a falar essa língua aqui. Eu não vou conseguir isso aqui. Por que vocês me trouxeram para cá? Por que vocês fizeram isso comigo? Eu sempre fui mais firme, eu falei, rapaz, tenha coragem, eu acredito em você. Você tem potencial, rapaz. Eu acredito em você, Abner. Você é meu filho, rapaz. Você não é qualquer um, não, rapaz. Você é filho do pastor Saulo, você não é qualquer um, não. Ele foi para a escola. Ele passou de ano passado, como melhor aluno de matemática da sala. Hoje, em casa, os 2 se tornaram até uma máfia. Porque eles falam inglês quando não quer falar o que eu quero saber. Lê, escreve e fala inglês. E quando eu preciso resolver alguma coisa séria, Abner, vamos com o pai lá, que você vai falar inglês pelo pai lá. Escute, Deus é especialista em fazer milagre ainda.
Deus olha e diz assim: quem fez o surdo, o mudo? Quem lhe concede vista? Ou torna cego a pessoa? Não sou eu, Moisés, o Senhor. Aí Deus dá a palavra de ordem dizendo: Moisés, agora pois vá, eu estarei com você. Você não precisa de ninguém, você só precisa de Deus na tua vida. Eu preguei quinta-feira sobre essa palavra: preciso, mas não dependo. Repete comigo isso, diga: preciso, mas não dependo. Diga mais forte, diga: preciso, mas não dependo. Do que, pastor? Preciso de gente, mas não dependo de ninguém, porque a minha dependência vem de Deus. Eu só dependo de Deus. Precisar, preciso, mas depender, eu dependo de Deus. Eu só dependo de Deus na minha vida. Se você tiver essa convicção, e Deus me usa nesse domingo, após você vencer o gelo, o frio, a chuva, para liberar essa palavra do céu para a tua vida. E se você toma posse e faz alguma coisa, que Deus usa a minha boca nesse domingo para te dizer: agora pois vá, essa semana eu estarei com você em todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo. Eu estou com você, ensinando-lhe o que fazer. Sabe o que Deus estava dizendo? E eu termino aqui para Moisés: só vai, Moisés, eu te ensino, eu estou com você. A minha pergunta que eu faço para você essa noite, para você levar para sua casa: quem é que está te ensinando? Quem é que está te ensinando? Ou melhor, vamos melhorar a pergunta: quem você tem dado liberdade para te ensinar? Quem você tem dado confiança para te ensinar? Quer ficar dando ouvido para a pessoa que não chega em lugar nenhum? Quer ficar dando ouvido? Eu sempre falo isso, irmã, vai ficar dando ouvido para a amiga que tem um casamento fracassado. O que você acha que ela quer? Achar uma justificativa do porquê o dela não deu certo, acabar com o teu também. Homem, quem está influenciando a tua cabeça? Gente que não faz nada na vida, é um parasita, fica te ensinando a ganhar dinheiro à toa. Eu estava brincando com a minha esposa, acho que porque eu passei de 6 mil seguidores, grande coisa também, no Instagram. Nossa, mudou minha vida esse negócio. Agora eu comecei a receber convite, do Tigrinho. Você viu que eu te mostrei? Pode ganhar até $2.000 por dia, só divulgar. Ô menino, que tentação, né? Ô louco, sabia que dava tanto dinheiro esse troço assim, não? Ai, Jesus amado, recebe essa palavra do teu pastor. Eu tenho pregado, eu tenho orado, buscado, colocado a igreja em oração, para que Deus derrame a expansão e o avivamento, o crescimento e o avivamento nesse lugar. Mas eu não quero uma igreja cheia e vazia do Espírito Santo. Eu prefiro uma igreja com menos pessoas tomadas pela glória de Deus do que uma igreja cheia de pessoas e vazia do Espírito Santo de Deus. O que tem que nos mover a morar no céu é a presença de Deus na casa. Eu não faço aliança com ninguém. Aqui não é porque dizima, porque oferta, que tem posição melhor dentro da igreja. Aqui não, aqui eu sou pastor de todos que estão aqui dentro. Quer ser crente, eu não compactuo com coisa errada. Quer ser crente, seja crente de verdade aqui dentro. Senão talvez essa igreja não sirva para você. Porque aqui a gente prega a palavra de Deus, é transformação de vida. A Bíblia diz, para terminar, sabe o que eu acho mais interessante que eu perguntei para você? Quem está te ensinando? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós estamos trocando, grave isso, nós estamos trocando a palavra de Deus hoje em dia por coaches. Nós estamos trocando a palavra de Deus por mensagem de autoajuda que vai mudar a nossa vida. Não muda não, irmão. O que muda a tua vida é a palavra de Deus e se aplicar ela na tua vida também. Abrir Bíblia no Salmo 90 lá e largar aberto, menino, não muda nada. Muda nada. Pastor, o que muda a vida? É você ler e praticar, ler e praticar, ler e praticar. E você quer que eu te conte uma coisa? Quando você começa a ler a Bíblia, você se torna mais crente. Porque lugar nenhum na Bíblia você vai
vai ver Deus afagar o ego de ninguém aqui, não. Nunca vi na Bíblia Deus dizendo, meu lindo, vem cá. Não, 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 não. A palavra de Deus diz, a minha palavra é mais penetrante que uma espada de 2 fios. Ela vai até a divisa da alma, da junta de almas e discernimento, apta para discernir o que está certo e o que está errado. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? A palavra de Deus, todo dia quando você lê, é como o jardineiro aqui que a gente vê, ele vai podando, poda aqui, poda ali. Não, isso aqui eu estou errado, eu preciso parar com isso daqui também. Isso aqui também eu preciso maneirar, isso aqui a palavra de Deus me corrigiu, eu preciso parar com isso. Você vai entrando na forma de Deus, é a forma de Deus que faz o milagre acontecer. Você lembra do profeta Elias? Fez descer fogo do céu, ele era o show pirotécnico, o Elias na terra. E ele, por causa de uma mulher morrendo de medo, vai para o querite. Sabe o que significa querite? Cortar, colocar no tamanho certo. Querite significa cortar, colocar no tamanho certo, na medida certa. Era Deus dizendo, ei Moisés, eu vou te trazer para o querite, que eu vou colocar você no tamanho certo que eu quero te usar. E ele diz assim, eu vou dar ordem aos corvos para que te sustenta. Jó escreve dizendo assim, que os corvos é um animal tão miserável, que quando a mãe consegue alimento, ela não alimenta nem seus filhotes. É onde o Jó vai escrever dizendo que os filhotes clamam ao céu, para que haja comida, e Deus manda comida para os corvos. Olha o que Deus vai dizer, se vocês não têm capacidade de cuidar dos teus filhotes, vai cuidar do meu servo, leva comida para eles. Não entendeu? Deus vai mandar pessoas da onde você menos espera. Deus vai usar pessoas que você jamais imaginou que poderia te usar. Porque é Deus dizendo, eu vou te ensinar. Quem te ensina não é coach, quem te ensina não é ninguém. Quem te ensina é a palavra de Deus. Eu vou te ensinar o molde certo de você vencer a batalha essa semana para a sua existência. Se coloque de pé. O que mais me chama a atenção nessa passagem é porque Moisés está fazendo um certo corpo mole nessa história. Sabe o que Deus está dizendo a Moisés? Moisés, eu quero te usar, mas eu não dependo de você. Olha o que Deus diz. Eu já mandei Arão aí, tá? Arão tá vindo aí, fala bem. Por enquanto ele vai te auxiliar, tá bom? Só vai te auxiliar. Mas eu chamei você. Você não entendeu? Eu chamei você. Você tem legalidade do céu para dizer para quem está do teu lado? Não adianta fugir, irmão. Deus chamou você. Você quer que eu lhe diga uma coisa? A gente só mostra que Deus chamou de verdade é nos dias difíceis, não é no dia fácil, não. Dia fácil, irmão, Deus chama todo mundo. É nos dias difíceis que Deus está dizendo, eu quero ver. É tão interessante porque Deus permite Arão e Miriam andar com Moisés. Mas repita comigo, Deus ouve e vê o que eu não ouço e que eu não vejo também. Olha que interessante. Porque a Bíblia diz que Deus pegou Arão e Miriam falando mal do Moisés. Lembra que eu disse? Deus vê e ouve o que ninguém vê. Deus chama Moisés. Moisés, vem cá. Acho que Moisés olhou para outra reunião. Outra reunião. Mas dessa vez você fica quietinho, tá? Arão, Miriam, vem cá. Ô, Miriam, deixa eu falar um negócio. Eu ouvi o que você falou do meu servo, Jó. Deixa eu te falar um negócio, Miriam. Com você eu nunca falei. É a primeira vez. Com o Arão, às vezes eu falo em sonho. Mas quem eu chamei, que é gago, pobre, mas eu chamei. Esse eu falo face a face com ele. E vocês se levantaram contra o meu líder que eu estacionei. Por isso, a partir de agora, Miriam, você está leprosa. E tem que sair do arraial naquela época. Tem que ficar isolado do povo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Cuidado com fofoqueiro. Porque fofoqueiro é leproso. O lugar de fofoqueiro é isolamento, até que ele melhore. Porque depois que ela melhorou, ela voltou para o arraial de novo. Quer um conselho? Cuidado para não se contaminar com a lepra dos outros, achando que você é amiguinho de todo mundo. Vai você e ele para o buraco. Vou repetir.
Cuidado com fofoqueiro, querendo dar um de bonzinho em você. É minha amiga, é meu amigo. Cuidado, vai você e ele para dentro do buraco. Porque Deus não aceita isso. A Bíblia diz assim: 6 coisas Deus abomina, e a 7ª Deus odeia. Que termo louco. Qual é a 7ª? Irmãos que levantam calúnia contra irmão dentro da igreja. O fim é sempre trágico. É sempre trágico. Mas a ilusão da cabeça faz a pessoa achar que está certo. Mas entenda essa palavra. Deus está dizendo: eu quero te usar. Eu fiz um plano para você antes de você nascer. Mas entenda, eu não dependo de você. Pastor, está na Bíblia? Tá. O verso 14 do capítulo 4, nós lemos, diz assim: então o Senhor se irou com Moisés e disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? E eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo aí ao seu encontro também. Sabe o que Deus está dizendo? Eu fiz uma promessa para tu. A probabilidade que eu dei de você não ter chance de escapar é tão grande que você está falando que não dá conta. Eu mandei um para ajudar o teu lado ali. Tá bom? Mas que você vai fazer, você vai fazer. Diga aí para terminar, para quem está do teu lado: Deus não te deu outra escolha. Diga: é bom se apresentar o mais rápido possível para o reino de Deus, porque Ele quer te usar. Diga bem forte: Ele não vai perder o que Ele investiu em você. Não, diga bem forte, diga: Ele não vai perder o que Ele investiu em você. Diga: Ele não te trouxe para esse país em vão. Ele não te trouxe para cá simplesmente para ganhar dinheiro. Ele não te trouxe para cá para fugir de algum problema seu do Brasil. Não, não, não. Ele te trouxe para cá por um propósito que Ele tinha. Aliás, Ele permitiu que todas as portas se fechassem na sua vida no Brasil, para que não tivesse outro escape, para você vir parar aqui. E até hoje você está perguntando: Deus, qual que é a minha finalidade desse país? Deus está dizendo: agora está na hora de eu começar a mostrar para você o porquê eu te trouxe para cá. Agora está na hora de eu começar a revelar para você o propósito que eu te trouxe para esse lugar. Qual é? Se apresenta para mim, me apresenta para o reino meu, me apresenta para o meu servo, o sacerdote dessa casa, que eu vou começar a te instruir o que é para você fazer. Porque dentro de pouco tempo, vou repetir, dentro de poucos tempos, vou repetir, dentro de pouco tempo, o que atrasou da sua presença física no reino de Deus, Deus vai acelerar o tempo para te usar, para te honrar, para dizer: eu tenho pressa para te usar nesse lugar. Eu vou te ensinar na segunda, na terça, na quarta. Era para você estar dando glória a Deus. Eu vou te ensinar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Eu vou te ensinar. Eu sei da tua dificuldade, eu sei da tua debilidade, eu sei do que você está passando, eu sei do que você está enfrentando, e eu permiti, porque eu estou te ensinando. Agora, pois, vá, eu estarei com você, lhe ensinando o que é para você fazer. Curva sua cabeça, feche teus olhos por um minuto, ore ao Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, se você tiver fé para isso. Senhor, eis-me aqui, eu quero ter o sentido do porquê eu vim parar nesse lugar. Ora. Tem pessoas que resolveu dobrar o joelho, isso é sinal de quebrantamento. Ora. 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 Senhor amado. Andarabacandarabaia chorianda nébria. Vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Deus me incomoda a fazer isso, eu preciso terminar.
Essa palavra falou com você e talvez não falou com todos, eu te entendo. Mas você que sentiu de Deus, falou: pastor, essa palavra falou comigo. Eu confesso ao Senhor que eu estou nesse lugar, mas até hoje eu não consegui achar o sentido do motivo do porquê eu estou aqui. Deus está dizendo: se você se apresentar para mim, eu vou te ensinar e eu vou te mostrar o que eu quero com você nesse lugar. É por isso que todas as portas parecem que se fecham para você às vezes. É porque Deus está só sustentando. Deus não fez o que te prometeu, porque você ainda não entrou no prumo que Ele quer. Sabe o que é o prumo no Brasil? É aquela cordinha com o peso na ponta e o dadinho do lado, assim, que o pedreiro coloca na quina da parede para ver se está alinhada. Quando está torta, ele vai batendo até que chega no nível. Quando está agora, está pronto para o acabamento. Deus está dizendo: enquanto você não entrar no meu prumo, eu não dou o que eu te prometi nesse lugar. Se você crê que Deus falou com você, como um sinal você está dando a Deus, dizendo: Senhor, tudo bem, eu me rendo. Eu fiz isso há 1 ano e meio atrás ou mais. Eu vim para esse país, eu não queria mais pastorear, já contei isso aqui. Mas Deus fechou todas as portas. E lá em Dallas, Deus usou uma pessoa para falar comigo. Eu não te trouxe para você fazer o que você quer fazer. Eu te trouxe para você fazer o que eu quero que você faça. Se você quer viver essa dependência de Deus, sai do seu lugar, vem ao altar do Senhor. Dobre os seus joelhos no altar do Senhor. E você vai se apresentar no altar de Deus dizendo: eu quero que o Senhor fale comigo o que o Senhor quer. Eu quero que o Senhor me ensine o que o Senhor quer.